Ei, gente, vocês que me acompanham aqui no canal Ronda na Rede, eu estou aqui no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. Segundo dia de julgamento de Jorge Alves, eu vou pedir para mostrarem ali, dar só uma olhada, a imprensa já chegou mais uma vez, já tinha uma fila aqui perto, exatamente para entrar no plenário onde acontecerá o julgamento. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos atualizar a todos que estão no nosso canal sobre o primeiro dia de julgamento. O julgamento terminou quase 2 horas da manhã e Jorge Alves falou, hein? O que ele falou? Doutora Larissa, aqui do meu lado, ela é advogada assistente de acusação, ou da acusação. E aí nós vamos conversar com ela, que ela vai nos orientar melhor e vai dar mais detalhes também. Doutora, então, como é que foi esse primeiro dia? Me conta alguns detalhes, inclusive. Bom dia a todos. Um dia muito satisfatório para a acusação. Foram ouvidas 2 testemunhas de acusação. Testemunha-chave, né? Essenciais, pessoas que acompanharam as perícias, os depoimentos, que foi o delegado Romeu Pio, o senhor Benício, ali, coronel do Corpo de Bombeiros, que participou efetivamente da perícia do local, que veio no dia dos fatos para Linhares começar essa perícia, que esteve com o Jorgerval Alves. Então são testemunhas chaves de acusação. Detalhe, antes de ser preso. Antes de ser preso, exatamente. Eles tiveram contato com o Jorgerval Alves antes dele ser preso e, inclusive, de forma voluntária por parte do próprio Jorgerval, porque foi ele que se apresentou ao coronel do Corpo de Bombeiros para ali explicar como era a dinâmica dos cômodos da casa. Diante do depoimento dessas 2 testemunhas, nós nos alinhamos com o Ministério Público, que brilhantemente trouxe essa estratégia de acusação. Vamos dispensar todas as outras testemunhas e todos os peritos. Foram 13 no total? No total. Por que isso? Para que ficasse fixado nos jurados, na mente dos jurados de forma recente, o que essas 2 testemunhas haviam dito. E o que elas disseram? Elas disseram que o incêndio foi provocado. Elas disseram que tinha um galão de gasolina dentro do carro, do porta-mala do carro que estava na garagem. Elas disseram que a gasolina foi usada no incêndio. Elas disseram que não teve incêndio através de curto-circuito no ar-condicionado, na tomada, na babá eletrônica. Eles desconstruíram a versão do Jorgerval. Aquela versão inicial. Após isso, foram ouvidas 2 testemunhas de defesa. Um perito psiquiatra e uma perita psicóloga, contratados pela defesa e que avaliaram o Jorgerval em 2 entrevistas de 2 horas para traçar um perfil criminológico do Jorgerval. Segundo eles, o Jorgerval não tem patologia psiquiátrica e psicológica nenhuma. O que é ótimo para a acusação, porque reforça o fato... É isso que eu ia falar agora, ele fez de caso pensado, então. O recado foi esse. Nós sempre dissemos isso. O Jorgerval sabia o que estava fazendo e ele escolheu fazer. Foi uma escolha. Então eles reforçam o que já era dito por nós da acusação. Segundo ponto importante, ele mentiu. O Jorgerval... E ele disse que mentiu. Ele disse através dos peritos de defesa e confirmou em seu interrogatório que ele mentiu. Segundo ele foi induzido a mentir pelos pastores da igreja. Ele citou o nome desses pastores? Abissai. Abissai. Aquele único pastor que mudou o depoimento, depois de prestar depoimento ali, apoiando a versão do Jorgerval, que ele chama inclusive de fraco por ter mudado o depoimento. Então, nesse momento, ele diz, olha, eu fui induzido na delegacia a mentir e dizer que eu tinha entrado no quarto das crianças, mas eu nunca entrei. Vale lembrar que o depoimento da delegacia é o mesmo depoimento do local dos fatos. Aquela história sempre foi contada pelo Jorgerval. Nesse momento, se encerra ali os depoimentos das testemunhas, passa-se ao interrogatório do réu, que escolheu responder somente as perguntas da defesa. Aquelas perguntas que possivelmente foram orientadas pelo advogado e pela banca de advogados de defesa a ser respondidas. Doutora, vamos deixar claro para quem está nos acompanhando. Ele tem direito de fazer isso? Ele pode abrir mão, não vou responder nada que a acusação me perguntar?
Digo mais, o direito de silêncio não pode ser usado contra ele. É um direito constitucional do réu. Mas se ele queria falar, por que não responder a todos? Por que responder somente as perguntas da defesa e dos jurados? Mas nós, assistentes de acusação, fizemos constar na audiência quais seriam as nossas perguntas. Uma delas foi: quando você ateou fogo nas crianças, você ficou vendo elas queimarem? Quando você decidiu estuprar as crianças, foi no momento que você levou elas para a sorveteria e deu sorvete para elas? São questionamentos que a gente gostaria que ele tivesse esclarecido, já que existe uma fala dele mesmo, reforçada pelos 2 peritos trazidos pela defesa, de que ele mentiu. E ele continua mentindo. Outro ponto importante: a defesa fala do exame de lesões corporais que ele fez. Foram 2 exames, em 2 momentos. E que ele não teria sido avaliado em sua região íntima para ali se identificar alguma laceração em decorrência do estupro dos menores. Vale lembrar que nesses momentos o Georgerval não era, no primeiro exame, ele não era investigado pelo crime de estupro. Buscavam-se ali indícios de queimaduras, somente. Então, o que a gente percebe? Uma defesa desesperada para tentar justificar o injustificável, que é a escolha do Georgerval em torturar, estuprar e queimar as crianças vivas. Esses são os fatos. São essas as provas que tem nos autos. Até porque ambos os peritos de defesa deixaram claro que, durante a entrevista, se ele estivesse mentindo, o resultado do diagnóstico deles não seria o mesmo. E quem garante que ele não mentiu mais uma vez? Já que mentiu outra, né? Já que ele continua mentindo. Então, se encerra o primeiro dia de forma muito surpreendente, em decorrência dessa estratégia da acusação, que acaba ali tirando de um júri que no mínimo duraria 3 dias e se antecipa para 2. E hoje somente acontecerão os debates. Debates que nós estamos com uma percepção que serão muito duros, muito incisivos, cada um, né, com o seu papel ali dentro do plenário de defesa e de acusação. Mas nós identificamos fragilidades muito grandes nas teses defensivas. Então quero fazer uma última pergunta. A defesa dele pode se escorar no fato de que muitas provas são técnicas e que elas foram feitas mais de uma vez. Qual vai ser o posicionamento da acusação, acaso isso vier a ser tocado? A construção da prova técnica, ela não precisa ser imediata e de uma vez só. Isso foi muito bem explicado ontem pelas testemunhas de acusação. Como que você vai dizer que uma pessoa, ou que aquele local é o local de crime, ou que aquela pessoa cometeu um crime com uma mera observância superficial? Não, nós estamos lidando com uma vida, a vida de uma pessoa que vai ficar presa por muitos anos. Então, a prova técnica ela tem que ser construída, baseada em estudos científicos, baseada em observância de todas as hipóteses, que foi o que foi feito. O Corpo de Bombeiros usou um sistema usado, inclusive no exterior, para testar todas as hipóteses de início do incêndio. Não existe outra hipótese a não ser um incêndio causado por uma outra pessoa, provocado por outra pessoa, com o uso de combustível. Então, o que questionar dessa prova? O que nós vamos questionar dessa prova? Essa prova foi muito bem feita, muito bem explicada. Digo mais, por diversas vezes, porque os advogados de defesa fizeram a mesma pergunta dezenas de vezes. E as testemunhas, elas repetiram tecnicamente, explicaram, deram uma aula para todos nós naquele plenário ontem.
Então, eu estou querendo finalizar, mas está muito bom o papo. Mas, então quer dizer que o julgamento termina hoje, então. Pelo que se viu, ele termina hoje. Termina hoje. E aí o juiz, os jurados vão decidir se ele é culpado ou se ele é inocente. Vão decidir ali sobre algumas circunstâncias do crime. Né? O motivo do cometimento do crime foi fútil, houve realmente o uso do acelerante para o incêndio. Então, são coisas que eles também vão decidir através dos quesitos apresentados para os jurados, explicados pelo excelentíssimo juiz da nossa comarca. Ele sendo considerado culpado pelo juiz e ali analisadas as circunstâncias do crime, o juiz então ele faz a dosimetria da pena, quer dizer, qual será a pena aplicada ao Georgerval. Vale lembrar que o Georgerval ele tem direito de recurso, o que provavelmente vai acontecer. Sem dúvida alguma vai acontecer. Doutora, obrigado. É bom falar contigo, né? Sempre muito bem esclarecedor, né? Muito obrigado. Muito obrigada a vocês, gente. Muito bom dia para vocês. Valeu. Então, a gente conferiu aí detalhes, são detalhes do julgamento. Então, só para fechar esse vídeo, eu vou voltar com outro vídeo falando do resultado desse júri. As pessoas já entraram para o segundo dia. Os embates são muito esperados, 1h30 para cada um, defesa e acusação, e aí a pena. O Ministério Público está dizendo o seguinte: a nossa expectativa é de que Georgerval seja condenado para mais de 130 anos. Vamos aguardar para ver no que vai dar. Nos acompanhe, canal Ronda na Rede, acompanhando esse julgamento histórico no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei.